Olá meus amigos, uma ótima quarta-feira a todos vocês. Hoje dia 12 de janeiro de 2022. Venho através desse vídeo trazer algumas informações e peço de antemão que vocês compartilhem, deem like, se inscrevam. Tragam pessoas para se inscreverem também, comentem. Vamos aí juntos, né, na direção da mudança, na direção de expurgar toda essa catraiada aí, toda essa ideologia bizarra, esse reacionarismo, esse falso moralismo que tomou conta aí das nossas vidas, né, do nosso país, e força-nos, né, a entrar aí num caminho aí do buraco, né, num caminho aí da regressão. O atual mandatário da República dizia que ele levaria o Brasil, né, faria o Brasil regredir 50 anos em 5, né, ele dizia isso aí. Ele conseguiu muito mais, né? Ele conseguiu 200 anos em 2. O que nós vemos por aí são coisas totalmente bizarras, abjetas. Coisas que nós jamais imaginaríamos que estaríamos hoje discutindo. Discutindo sobre a questão de existir ou não existir um vírus, sendo que vocês estão vendo aí pessoas próximas morrerem a todo instante pela Covid, ou indiretamente pela Covid, né? Pessoas que acabam infartando aí por causa de estresse, as pessoas isoladas, pessoas que às vezes, né, tinham uma cirurgia marcada, e a Covid, por, né, inflar aí a quantidade de pessoas nos hospitais, não deixou que outras pessoas, por outros motivos, né, outras doenças, fossem atendidas, e essas pessoas acabaram morrendo também. Eu tenho um vizinho, né, eu tinha, né, infelizmente também padeceu no começo do ano, desse ano que passou, né, tinha muitas cirurgias marcadas. Ele tinha uma dele de, né, trocar o marca-passo para fevereiro, e aí pegaram e, por causa da condição que ainda estava, né, o cenário na época, ele foi remarcado, né, a troca do marca-passo para maio, abril, maio, uma coisa assim, acho que foi maio, né, e quando era fevereiro, não trocaram. Finalzinho de março, ali, começo de abril, ele acabou falecendo. Infelizmente, né, gente? Então, nós estamos aí numa luta, numa conversa, né, de politização, de conscientização das pessoas, para que elas não deem ouvidos a falsos moralistas, a falsos profetas. Esses caras que tem nessas religiões, que se tem aí nesses falsos coaches da vida, pessoas que ficam querendo te ensinar tudo, né, a toda hora, falando que você vai atingir isso, atingir aquela meta assim, que você vai ficar rico. E muitas, né, a grande parte das vezes, se não quase tudo, 99% aí das pessoas que vêm com essas conversas, vocês olham a vida delas, é uma vida desgraçada, né? O cara que é coach, que fala que você vai enricar e ele tem os métodos e tudo mais, você fica observando o cara vem dar palestra, né, em determinados locais, algumas empresinhas ali, pega um cachê ali, o carrinho que o cara tem e a vida que o cara tem, meu, e direto para poder ganhar um cachê aqui, um cachê ali, não é vida de rico. Porque se ele tivesse essa fórmula aí, ele usava, ele ficava rico, não precisava trabalhar. É muita gente por aí, né? E outra, para quê? Ter esse pensamento de enricar, de querer. Não, você precisa ter condições para você sobreviver bem. Enricar não. Cristo não pregou para que ninguém juntasse dinheiro e tesouros nessa terra. Mas as pessoas insistem que é esse o caminho. Para elas só vão conseguir vencer na vida se elas enricarem. Eu quero vencer na vida como? Perdendo sua vida trabalhando, enricando os outros, se matando. No mesmo pensamento que às vezes a gente tem de montar um próprio negócio e dizer eu sou patrão de mim mesmo. Aí você fica preso, você não consegue nem ter férias. E o dinheiro que entra, mal dá para você pagar as contas. Principalmente na época, né, de economia ruim, péssima, né, deplorável do jeito que está a nossa. E aí você vê pessoas aí, né, em vez de discutir o cenário econômico, né, o cenário aí, né, financeiro do país, como se encontra a vida das pessoas, não que elas tenham que ficar ricas, não, mas pelo menos elas não podem, né, não precisam passar fome, necessidades, morar na rua. As pessoas têm que ter um teto, têm que ter um lar, né, tem que ter ali seu alimento, seu trabalho, ter ali seu lazer, seu esporte, sua cultura.
sua segurança, sua saúde. Isso nós temos que prezar. Vocês que reclamam tanto que não sei o que, os comunistas... Nunca existiu comunismo e socialismo no mundo. Mas pelo menos vamos entrar num consenso, vamos criar nesse país um estado de bem-estar social, uma social-democracia pelo menos. Eu quero, né, um negócio além. Se vai chegar um dia, é uma utopia. Se vai chegar um dia, eu não sei. Mas eu tenho esse pensamento. Mas pelo menos no agora, vamos discutir o agora. Discutir realmente os problemas do país, o porquê essa inflação alta desse jeito. Porque o país não tem estrutura para a gente sair dessa inflação alta, porque a inflação não é juros, não. Não é por demanda, não. Se você aí depois a demanda está alta e Banco Central ali, aqueles economistas de mesa, né? Vão lá, mexem números aqui, aumenta os juros aqui, para poder ninguém comprar nada e abaixar a inflação, porque não está tendo... Aí você ainda tem, além de inflação, né, estagnação. Aí fica estagflação. A indústria, as empresas não investem na sua produção, não está tendo demanda, não está tendo saída de produto, né? Já não estava e agora não está mais, porque os juros aumentou. O dinheiro que está na praça vai ali para comprar títulos, vai para o mercado financeiro por causa dos juros mais altos. E aí gera o quê? Com isso, já que não está tendo venda no comércio, nem nem indústria, nem empresa fazendo mais nada, né? Bem aquém do que, né, o esperado. Aí venha mais demissão, vem mais desemprego. Nós vamos ficar nessa até quando? E pessoas que não sabem nada ficam aí querendo questionar sem ter um mínimo de noção do que está falando, gente. Isso que é o pior. Eu vou ler algumas informações aqui, gente, né? Repassem por gentileza e saiam dessas ideias. O cara veio com conversa aqui pra você que não existiu Inquisição no mundo, que a Igreja Católica não cometeu Inquisição, sendo que né, o próprio Papa que está aí, né? O cara admitiu, pediu perdão. A Igreja Católica pediu perdão para Galileu, por ele ter se matado, porque ele dizia que a Terra ela girava em torno do Sol e eles falavam que ele estava com heresia contra Deus. Depois, não sei quantos, né, séculos depois, a igreja reconhece que ele estava certo, que o Sol ali parado é a Terra que gira em torno do Sol. E aí você vê um bando de boçal aí, né, pregando terra plana e tudo mais, contra a vacina, sendo que a nossa história provou que a vacina é eficaz. Surtos e surtos de doenças que tínhamos na década de 60, 70, na época da própria ditadura militar, que ela vendo aquele problema, e não só por ela, mas os eventos que foram realizados na época, e aí se espalhou no mundo que o Brasil infectou muitas pessoas com sarampo, meningite, rubéola, e não tiveram outra opção a não ser vacinar em massa, criar campanhas, né, massivas de vacinação. E tá aí, ó, essas doenças aí foram quase praticamente erradicadas, com exceção de uma outra aí que voltou aí por causa de um governo que nós temos aí, descuidar aí da vacinação. E agora tá aí, numa guerra contra a vacinação infantil, né? A vacina da Covid-19, né? Para as crianças, né? Infelizmente. Tenham na sua mente de vocês, a vacinação ela funciona desde que todos estejam vacinados, para que corte o ciclo de transmissão. O vírus ele não consiga transmitir, quando ele chega no corpo ali, já tem o anticorpo ali, ele já é atacado automaticamente. Não dá tempo dele, né, ter a sua mutabilidade, ele se desenvolver em uma outra coisa, ele mutar para um outro vírus. Ele não tem condição dele se desenvolver para uma outra coisa pior. Então nós precisamos todos nos vacinar. Bolsonaro volta a confrontar o STF e ataca Barroso e Moraes. Quem eles pensam que são? Bolsonaro afirmou que Barroso entende de terrorismo e acusou Moraes de atuar fora das regras constitucionais. Ele falou isso aí lá atrás, né? Não deu em nada, convocou umas pessoas aí para aquele 7 de setembro fatídico, que ele dizia que era a última, né, cartada, não falaria mais nada. De lá para cá tá falando de novo. Pediu desculpa, mandou uma cartinha. Ele tá falando que essas balbúrdias, essas palhaçadas que ele sempre fala, para continuar ali com o seu grupinho, né? Arrebanhar seu gadinho, trazer o seu gadinho para poder ir pro segundo turno. Ele tem que manter esse grupinho aí, esse grupelho. Esse grupelho é que vai jogá-lo no segundo turno, né? Porque se ele, né, se descuidar e esse grupelho também se desgarrar, esses gadinhos se desgarrarem, é bem capaz esse gadinho, né, procurar um outro cara semelhante a ele. O mesmo pensamento nazi-fascista. E um dos que estão aí, né, candidatos aí são o Sérgio Moro. Você pode ver os militares, boa parte já estão, né, debandando pro lado do Moro, né? Não querem sair mais da política, gostaram, estão ganhando outro, né, um contra-cheque gordinho
não querem voltar mais para os quartéis, querem ficar agora no meio da política, nos enchendo a paciência, não trabalhando, fazendo merda nenhuma, que é o que eles sabem fazer, merda nenhuma. Pega uma posição burocrática ali, fica atrás de uma mesa e despacho interno, as coisas que eles sabem fazer. Vai procurar, né, o dia a dia desses caras aí, os caras não fazem nada. E os que estão nos quartéis aí é marchando o dia todo, pintando meio fio, capinando o terreno. Ainda recebem pra isso, hein? A gente tem que pagar pra isso. E eles nos ameaçarem com golpe, com palhaçadas e tudo mais. Pesquisa Quest. A primeira de 2022 aponta a vitória de Lula no primeiro turno. O ex-presidente segue na liderança na corrida pelo Palácio do Planalto. No primeiro turno ele tem quase o dobro das intenções de voto de Bolsonaro. Pesquisa Quest aponta que 72% são favoráveis à vacinação infantil. Alvo de polêmica nos últimos dias, a vacinação infantil contra a Covid tem apoio da maioria da população brasileira, contra 20% que não apoia. 20% é o gado dele, é o gado que está empurrando para o segundo turno ainda, né? Por isso que seria necessário, correto, que nós conseguíssemos vencer em primeiro turno. Se o Lula é o candidato mais forte, gente, vamos de Lula, cara. Vamos de Lula, vamos vencer no primeiro turno aí, e uma vitória acachapante, para enterrar o Bolsonaro primeiro. Depois o bolsonarismo tem que se fazer um trabalho aí de politização, né, nas bases, fazer um trabalho de base, conscientizar a população, as massas têm que ficarem aí, né, conscientizadas da luta de classe, terem uma reflexão, uma consciência mais crítica, não podem ficar aí só no consumismo. Isso depende de nós, gente, depende de nós. Sistemas de saúde deverão entrar em colapso em uma semana, diz Ludmila Ajar. A médica intensivista e cardiologista relata: só na minha área do Hospital das Clínicas de São Paulo, por exemplo, temos 56 profissionais afastados. Se pudesse, ficava livre da Petrobras, diz Bolsonaro após a alta de preço dos combustíveis. Mais falácia. Trocou aquele general na época lá, o Castelo Branco, pelo Lula. Lula também, que é um general. Não deu em nada, né? Trocou 6 por meia dúzia. Os preços continuaram subindo do mesmo jeito. Hoje teve aumento, reajuste de novo de gasolina. Estamos nessa, né? Nesta quarta-feira, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passou de 3,9 para 3,24, né, centavos por litro, o que representa um aumento de 4,85%. Faria Lima vai pedir para sentar-se à mesa com Lula, afirma Eduardo Moreira. O economista ainda comentou a possível aliança do petista com Alckmin. É uma nova carta aos brasileiros. Ômicron infectará quase todo mundo, mas vacinados sofrerão menos, diz Fauci, referência mundial em doenças infecciosas. Embora seja menos grave, quando você tem quantitativamente tantos infectados, uma fração vai morrer, explicou o infectologista conselheiro da Casa Branca. Que é o que acontece, né? Por exemplo, uma outra variante aí, a Delta, por exemplo, infectava menos, mas a letalidade era maior, né? Vamos supor aí um X de infectados ali, né? X de infectados ali matasse 50 pessoas, um exemplo. Aí a Ômicron, a letalidade é menor, porém, ela não infecta, por exemplo, esse X que eu falei, né, da Delta, ela infecta aí 4 vezes mais, 5 vezes mais, aí ela acaba matando os mesmos 50, porque como ela infecta mais, a probabilidade dela pegar mais pessoas com comorbidades, com problemas de saúde e tudo mais frágeis, menos anticorpos e tudo mais, é maior. Então vai pegar mais pessoas, né? Vai infectar mais pessoas, então vai matar a mesma quantidade às vezes do que a outra que infecta menos. Então por isso que a gente temos que tomar os cuidados. É vacinação, né? Usar a máscara, álcool em gel, conscientizar, evitar aglomerações. Vamos, gente, vamos nos vacinar, gente. Para com isso. Eu e meus colegas aqui, alunos da academia, todos estão vacinados. Com exceção dos 2, 3 que eu estou no pé. Já estão indo, já estão me mandando já os comprovantes aí para eu poder, para ninguém aqui, né, entrar aqui que não esteja. Eu agradeço a todos aí, desejo a todos uma ótima tarde. Compartilhem, deem like, se inscrevam e vamos continuar aí na luta aí, ok? Até a próxima, tchau.